Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso Portal do José. Iniciando mais um encontro num dia que começou com notícias muito positivas em meio a um ambiente que tem situações também no campo do inusitado, do bizarro, do inacreditável, porque envolve criaturas que vivem num mundo paralelo tentando fugir da polícia. Bom, eu vou atualizar aqui com vocês os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, que conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, o IBGE, como faz sempre todos os meses, né, publica as estatísticas sobre alguns aspectos da economia do nosso país. Em relação à prestação de serviços, que é um indicador muito importante, saiu hoje nessa manhã. Setor de serviços cresce 1,7% em junho, maior alta desde dezembro de 2022. O crescimento foi disseminado entre as 5 atividades pesquisadas. O principal destaque em junho foi a evolução no setor de transportes, que mostrou expansão de 1,8%, recuperando a perda de 1,5% de maio. Gente, isso tudo em meio ao que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul. Muitos analistas esperavam que nós tivéssemos uma queda geral no nosso país muito grande. No entanto, não, mesmo com essa tragédia, o Brasil continuou a avançar. Os indicadores, portanto, são muito interessantes e desafiadores, porque mesmo com todas as amarras que nós temos no nosso país, o Brasil continua a dar passos consistentes para frente, né? Imagine se a gente não tivesse as travas que nós temos, né? Aqui no editorial de hoje do Valor Econômico, antes de saber desses dados, né, a gente pode ler o seguinte editorial deles, com esse título aqui. Pesquisa do Banco Central com empresas indica demanda aquecida. O que diz esse editorial aqui? É que os agentes econômicos eles estão percebendo que a massa salarial no nosso país está crescendo e o número de pessoas empregadas também. Isso está fazendo com que eles estabeleçam estratégias para atender uma demanda que irá crescer. Portanto, a economia continua crescendo paulatinamente a passos firmes, né? O dado curioso no meio dessa história é uma fala do Galípolo, né, que foi indicado pelo Haddad, presidente Lula, para compor o Banco Central e que está cotado para ser o próximo presidente do Banco Central. O que é o inusitado dessa história? Porque o governo e toda a esquerda, todos os progressistas, todos nós temos feito críticas à taxa de juros que é praticada no nosso país, que impede o crescimento. O presidente Lula tem feito o tempo todo críticas a esse aspecto de como o Banco Central encara a economia. Só que o Galípolo, que foi indicado pelo Lula Haddad, diz o seguinte: aumento de juros está na mesa, diz Galípolo. Para o diretor do Banco Central, o cenário da inflação é desconfortável. Então é o seguinte, ele está dizendo que essa taxa de 10,5% que nós temos hoje de Selic aqui no Brasil, que isso pode subir, porque o cenário, enfim, está demonstrando que essa é uma tendência natural. Gente, vai ser um negócio muito complicado, né? O presidente Lula tem indicado o Galípolo para dar sequência exatamente ao entendimento que Roberto Campos Neto e todos os representantes do setor financeiro, rentista e banqueiro aqui no nosso país têm sobre a economia. Aí vai ficar complicado demais, né? Enfim, vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos no momento em que o Roberto Campos Neto está sendo questionado e hoje temos mais teremos mais falas no Congresso Nacional ali por parte do deputado Lindbergh Farias, que está mostrando que há uma incompatibilidade, né, entre a gestão, a figura de Roberto Campos Neto com os negócios que ele tem envolvendo dinheiro em dólar, né, fora do nosso país. Mas ele já está no final do mandato dele, então fica o alerta aí, né, a gente prestar atenção. Senhor Galípolo, olha, complicada a situação, né? Vamos aguardar. Bom, o Lula está contente porque, além dessa notícia de hoje, certamente ele vai comentar isso aí, o Brasil está próximo de deixar mapa da fome, afirma órgão da ONU.
E aí o Lula republicou essa notícia, né? Trabalhando com competência na direção certa, os resultados na redução da pobreza e da fome logo aparecem. É incrível mesmo, né? O Brasil está avançando, né? Enfim, as notícias são muito positivas, embora o mercado financeiro, o rentismo, façam pressão 24 horas por dia, os editoriais dos jornalões todos, de que o Brasil precisa cortar mais gastos do setor que mais necessita aqui no nosso país, né? Enfim. Bom, no mundo paralelo, o que nós estamos vendo é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes deu mais uma cacetada naquela figura, né? O senhor Marcos Duval, senador, né? Tirou do ar o Instagram dele e, segundo a direita está espalhando, o ministro determinou o bloqueio de 50 milhões nas contas de Marcos Duval. Marcos Duval tem essa grana toda, enfim, mas é ele que está divulgando. Eu acho que deve ter uma imprecisão técnica no meio dessa história. Mas é um personagem bizarro, né? Que até o bolsonarismo está achando essa figura bizarra. E o ministro Alexandre de Moraes, enfim, deu mais um passo aí para espremer essa criatura, para neutralizar um pouco, né, a insanidade que nós vivemos aqui no Brasil. Bom, agora entrando aqui no campo do mundo cão, Marçal chama Carlos de raivoso e ocupa pela derrota de Bolsonaro. Pablo Marçal chamou Carlos Bolsonaro de raivoso e rancoroso. Disse que vereador foi determinante para a derrota de Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, no parquinho a gente está vendo algumas cisâneas. Gente, olha só, é para se prestar atenção nessa criatura aí, tá? Nós já vimos alguns fenômenos. Criatura é o Pablo Marçal. Quem acompanhou o que aconteceu na Argentina tem que ficar com os olhares bem atentos a esses espertalhões, como aconteceu na Argentina. Na Argentina você tinha a direita clássica ali com a turma do Macri, né, que tinha uma candidata, e tinha os peronistas ali, o Carlos Massa, né, o candidato que daria sequência a Alberto Fernandes ali. E o Milei correu por fora com esse discurso de anti-tudo, né? Anti-direita e anti-esquerda, e conseguiu ali se viabilizar a ponto de hoje estar, como presidente da Argentina, destruindo a Argentina, jogando o povo da Argentina na miséria. Então, muita calma nessa hora quando a gente analisa alguns personagens com o nosso olhar, o olhar civilizatório, o olhar do bom senso, porque uma boa parte do eleitorado se encontra no desalento, no desencanto, não consegue perceber essas mudanças, esses dados estatísticos que nós apresentamos aqui, e aí essas pessoas, esses eleitores, né, eles ficam sujeitos a essas armadilhas desses espertalhões, né? E aí o Pablo Marçal, ele está se posicionando cada vez mais nesse campo da extrema-direita, tentando se diferenciar um pouco de Bolsonaro, mas tentando abocanhar o capital político de Bolsonaro. Disse ele aqui na matéria: é muito ruim, e é muito ruim porque Carlos atrapalhou muitos relacionamentos e muita gente de se aproximar de Bolsonaro. Ele me atacou, eu fiquei calado. Flávio Bolsonaro, eu tenho relacionamento muito bom, é o que eu mais tenho abertura para conversar e com o próprio presidente, acrescentou o Escote. E aí o Carluxo, né, respondeu, né: bicho, vá ser feliz, continue sua saga aí de boa. Entretanto, me deixe fora de suas mentiras. Está tudo tão descarado. Onde vai? Como vai? E o que fala? Tô nem aí. Vá ser a nova direita onde quiser e como quiser. Somente pare de mentir usando meu nome, pelo amor de Deus, disse. Então, tá aí o couro comendo dentro do parquinho, né? E nós vamos torcer para esse couro aumentar, mas sempre com o olho muito atento em relação a esses espertalhões que operam nesse campo do desalento, da descrença, da despolitização, da ignorância política de uma parcela da sociedade brasileira, enfim. Muita calma nessa hora, né? Vamos continuar a combater esse tipo de criatura. E para finalizar, a figura do inelegível, tentando aí, né, nesse naufrágio anunciado, que a gente cobra todos os dias aqui, que haja algum tipo de continuidade nas ações do Procurador-Geral da República, né? Tem essa notícia aqui: Bolsonaro usa decisão pró-Lula e tenta arquivar a apuração de joias. Ele está pedindo para o Procurador-Geral da República arquivar um inquérito de mais de 2.000 páginas que mostra que nós tivemos um maior crime de ladrões de joias aqui no nosso país.
Então fica aí, né? É uma situação de desespero da criatura, né? Vamos continuar acompanhando, eu acho aí que é um devaneio, né? Mas vamos aguardar aí qual será a decisão do senhor Paulo Gonet em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Bom, e para finalizar eu quero convidar vocês, porque hoje à noite vai ter, às 8 horas da noite, um documentário exibido pelo meu amigo Eduardo Moreira sobre Cuba. Como é um assunto muito complicado aqui no Brasil, né, que a gente tem um desconhecimento muito grande, será muito legal observar como foi esse documentário, os caminhos que Eduardo Moreira teve em Cuba lá, para a gente formar, né, mais algumas opiniões sobre algo que anda tão escondido, tão fora do noticiário, e quando a gente recebe alguma informação, são sempre informações depreciativas, destruidoras, negativas, né? São notícias que distorcem muitos fatos da realidade. Então vou deixar o link para vocês aí, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau!